Graças, paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano e hoje nós estaremos lendo os capítulos 33, 34, 35 e 36 do livro do profeta Jeremias. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 33 está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para os que os encha de cadáveres de homens, eu feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. E eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e a sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do noivo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que eles chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime ofertas de manjares e faça sacrifício todos os dias. Me veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou, e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles.
Capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo, serás preso e serás entregue na sua mão. Os teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás, conforme as incinerações dos teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti. Assim te queimarão a ti, e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, e contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Lacres e contra Zeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz concerto com os vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vos haveis hoje convertido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome, fizestes voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome, e dar-vos-ei por espanto todos os reinos da terra. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. 35. A palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo:
vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulos, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei o vinho. Mas eles disseram, não bebemos vinho, porque Jonababe, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. E obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Josadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde, vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Então ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. 36. Sucedeu que, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nérias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado num rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo, eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Então, entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo Judá que vem das suas cidades, e as lerás.
Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. E fez Baruque, filho de Nérias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque aquele livro, as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbó, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram a Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusai, dizer a Baruque que o rolo porque leste ao ouvido do povo, o rolo porque leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nérias, tomou o rolo na sua mão e veio a eles. E disseram-lhe, assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos dele. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma anunciastes ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo, declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas essas palavras. Disse-lhes Baruque, com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisama o escriba e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou ao fogo que havia no braseiro, até que o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Então antes deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo com as palavras de Baruque, que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. E a Joaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo, por que me escrevesse nele, anunciando? Certamente virá o rei de Babilônia e destruirá essa terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, sobre os seus servos, e a sua iniquidade. E trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que eles tenham falado, e não me ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e deu a Baruque, filho de Nérias, o escrivão,
o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos lendo capítulos 37, 38, 39 e 40 do livro do profeta Jeremias. Então, continue firme na sua leitura, até que no fim do ano venhamos terminar a leitura de toda a Bíblia em um ano. Então, que Deus te abençoe nesse dia. E até amanhã, se Deus assim o permitir.